Olá, seja muito bem-vindo a mais um React aqui no canal Tudo Sem Firulas. Eu sou a Laís Vargas, cofundadora do Minimiza, e eu estou aqui para trazer mais um React de uma apresentação antiga minha. Eu já fiz aqui um React, o primeiro React do canal Tudo Sem Firulas foi uma apresentação que eu fiz em 2008 na minha graduação. Sou formada em Administração e Marketing pela SPM, e eu compartilhei aqui, achei essa apresentação no meu e-mail e resolvi fazer aqui, vendo e compartilhar os erros com vocês. Depois disso, foi um sucesso, a galera curtiu muito, então tô trazendo aqui um novo. Se você não assistiu, quando acabar esse react aqui, vai lá, a gente vai deixar aqui no card, eu nunca sei qual é o lado, mas enfim, tá aqui em cima. E você pode assistir esse outro react. E se você quiser novos vídeos de react aqui no canal, cara, deixa nos comentários, aproveita para se inscrever, deixar um like e ativa o sininho também para receber as notificações, porque tem vídeo novo toda segunda-feira às 10 da manhã e tem aula ao vivo com o Breno, que é meu sócio, e meu irmão caçula, toda quarta-feira às 14 horas. Bora lá, sem enrolação, vamos direto para o react de hoje. E o que eu vou mostrar aqui para vocês é um trabalho que eu apresentei na minha pós-graduação. Eu tenho uma pós em gestão e marketing esportivo pelo IBMEC. Eu fiz em 2015 e 2016. Essa é uma apresentação, se eu não me engano, de 2015. Por que eu trouxe ela? Porque foi a que eu encontrei. Tanto que o que eu vou mostrar aqui para vocês está em PDF, tá? Eu fiz no PowerPoint, mas eu fechei em PDF e eu não achei o PowerPoint original, eu só achei o e-mail que eu enviei realmente a apresentação para o meu professor da pós-graduação. Então, é exatamente isso que eu vou compartilhar aqui, que você já está vendo aí a capa desse trabalho. Um outro ponto interessante é que justamente por ser um trabalho que não foi apresentado, foi uma apresentação que somente foi entregue por e-mail, ela precisava de um pouco mais de texto. E isso é algo que sempre perguntam pra gente no Instagram, né? Nosso Instagram, se você não segue, é @minimizaApresentações, segue lá. Já somos o maior perfil de Instagram sobre apresentações do Brasil, então segue a gente lá. E aí sempre perguntam, mas às vezes eu só tenho que mandar a apresentação, eu só vou enviar por e-mail e tal, como é que eu faço? Porque eu preciso colocar um pouco mais de texto. Então, esse react aqui é para você que precisa entender melhor como colocar mais texto sem parecer ruim, sem parecer pesado esse slide. Vai ser bom justamente por causa disso. Então vamos lá, vamos começar aí. Essa é basicamente uma capa que eu fiz. Eu fiz toda essa apresentação, foi um trabalho em grupo, todo o conteúdo foi feito com o meu grupo aí, eram eu e mais 4 pessoas, porém eu que fiz a apresentação. E eu escolhi essas cores, essa paleta de cores, porque o trabalho era para criar um evento esportivo, né? Porque minha pós era em marketing esportivo, e a gente tinha que escolher uma marca para patrocinar esse evento. Então, a gente tinha que fazer uma proposta para que uma marca específica pudesse patrocinar o nosso evento. E a gente escolheu o skateboarding. E a gente, como marca, escolheu a Monster. Então a gente usou esse verde da Monster, esse verde bem vivo, bem forte. E aí, para não ser só o verde e o preto, que eu acho que o preto acaba ficando pesado em muitos momentos, eu trouxe o roxo, que aí eu acho que é uma coisa bem jovem, mais descolada, algo que fica bem contrastudo, sabe? Digamos assim. Fica um contraste bem forte e eu acho que traz essa coisa mais radical do skateboarding. Por isso que eu escolhi essas cores. A escolha da fonte também foi seguindo essa pegada, é uma coisa mais rabiscada, sabe? Uma coisa que lembra pichação, não necessariamente pichação, mas uma coisa mais artística, mais manual, e essa é uma fonte que me lembra muito esse tipo de esporte. Então, eu escolhi essa paleta, né, essa identidade visual, tanto de fonte como de cor, por causa disso. E você já pode perceber que tem mais ou menos tipo 2 capas. Aqui eu coloquei o nome das pessoas e aqui eu coloquei a marca. Se fosse hoje, eu não colocaria o nome das pessoas aqui. Eu acho que é um pouco desnecessário, eu acho que talvez eu colocaria no final. Enfim, para um trabalho, né, escolar, de faculdade, de pós, eu não vejo muito sentido em colocar isso, tá? Eu prefiro essa capa, por exemplo, eu acho que eu começaria daqui. E
Aí indo para skateboarding no mundo. Então aqui você já percebe que eu fiz o quê? Um slide de transição. Ao invés de colocar nesse slide aqui um, um título, eu coloquei um slide de transição. Ou seja, no próximo slide eu vou falar sobre skateboarding no mundo. E esse é um recurso que a gente usa muito, porque esse padrão título, tópicos, cara, isso é chato. Esse slide de transição com essa máscara meio verde, então eu escolhi uma foto em alta resolução, uma máscara verde meio transparente, e essas linhazinhas foi também uma identidade visual que eu criei, porque isso me lembra as pistas de skate, as manobras, coisas irregulares. Então você vai ver que em vários slides eu usei essas linhas que eu fiz mesmo no PowerPoint. Foi bem simples, mas elas são diferentes a cada slide, mas eu poderia fazer igual também. Eu trouxe uma fonte ali no mundo, uma fonte um pouco mais neutra, digamos assim, porque ela vai ser minha fonte para texto. Então, eu tenho uma fonte para o destaque, para os títulos, para coisas maiores, e eu tenho uma fonte mais quadradona para texto, que aí pode ser Futura, pode ser Gotham, pode ser Monte Serra, enfim. E aqui eu trouxe um pouco mais de informação, então você pode ver que tem mais texto aqui. Ah, o skate surgiu, mídia, blá, blá, blá. Você pode, como eu disse, eu continuei as linhazinhas, que foi a identidade visual que eu criei, mas elas são diferentes do slide de transição. E para contrastar, aqui eu coloquei o fundo roxo ao invés do fundo verde. Por quê? Porque aqui eu já usei uma paleta mais o fundo verde. Aqui eu também usei. Então, para dar aquela porrada, para mudar muito a tela, eu vou e coloco uma outra cor para chamar a atenção de quem está vendo. E isso é muito importante quando você não está apresentando, porque você tem que fazer com que o outro preste muito atenção no que você está falando. E aqui, de novo, skateboard no Brasil. Eu usei exatamente o mesmo slide de transição, mas agora, ao invés de falar de mundo, eu vou falar de Brasil. E aqui, de novo, usei as ondinhas, minha identidade visual, uma máscara meio transparente num tom mais verde, e aqui, de novo. Esse slide, hoje eu não faria nessa... Você tá vendo que o boom e mídia não tá alinhado, sabe? Na época eu quis fazer um estilo, mas não sei se eu gosto muito disso, não. Acho que eu prefiro alinhado, porque parece que o slide está mais organizado. Parece que na nossa cabeça ele fica mais bonito, justamente por ele estar organizado. E o Breno fala muito disso, né, em design, de alinhamento, de espaçamento, e isso traz uma beleza para o slide que a gente nem sabe de onde vem, mas está ali, e eu acho que eu faria diferente nesse sentido. E aqui, de novo, ao invés de usar um texto, o que eu acho que é uma boa solução, eu fiz como se fosse uma fórmula. Então, skateboarding é igual esporte mais lifestyle. E aí eu usei uma imagem que fala muito sobre isso, né? De que é um esporte, mas é também o dia a dia das pessoas, é um estilo de vida e tem tudo a ver aí com essa foto também. Ela tem uma leve máscara roxa, mas um pouco mais clara, para também não ficar pesado. Então, eu sempre usei nos slides de transição as máscaras, né? Tanto puxada para o roxo como puxada para o verde. Ah, uma coisa importante que eu não falei para você no início. Essa borda branca, ela não existe, tá? É porque, enfim, não sei porque quando eu fechei o arquivo em 2015, ela ficou com essa borda, mas o slide é só a parte preenchida com a imagem toda, tá? Essa parte branca em volta, ela não existe, é só porque fechou em PDF assim, eu não lembro por que exatamente, mas você pode notar que o slide ele está em widescreen, ele está em 16:9, que é o correto. Então, não esquece de mudar também, se o seu PowerPoint não tem um padrão widescreen, tem aquele 4:3, muda isso. Tem até um post no Instagram que a gente fez recentemente falando sobre como mudar aí esse tamanho. E aqui eu entro em uma outra vibe, né? De novo, eu mudei o fundo, eu voltei para o fundo verde, eu trouxe aqui uma imagem, então falo um pouco do esporte, falo de lifestyle, falo aqui então a prática do esporte se tornou um estilo de vida, gírias, costumes, roupas, e aí eu trago uma foto para exemplificar isso.
Ou seja, é uma menina que ela tem roupas específicas, ela tem uma correntinha de prata, ela tem um óculos, ela tá com skate na mão, num lugar praiano, enfim, para mostrar que também tem um certo estereótipo, mas fica muito mais claro aí com a imagem. O que eu faria diferente aqui? Eu não curto muito alinhar no meio frases. Porque isso confunde o nosso cérebro, isso é pior para o nosso cérebro fazer a leitura. Então, quando você tem texto, um parágrafo, o ideal é que você coloque ao lado, igual um livro. O livro você não lê centralizado, né? Você lê sempre alinhado à esquerda. Então, alinha sempre o texto à esquerda, que isso é melhor para a gente ler, tá? Isso é uma questão científica, a gente lê melhor dessa forma. E uma apresentação, uma comunicação, a gente precisa ser melhor entendido pelo outro. Então é isso que importa, é muito mais do que a beleza, a estética, é ser melhor para o outro. Então é isso que importa. E nessa imagem, ao invés de deixar ela quadradona, eu acho que eu colocaria ela dentro de um mocap. Talvez uma bordinha, como se fosse aquelas fotos de Polaroid, ou colocaria dentro de um celular, sabe? Como se fosse dentro de um Instagram, isso, enfim, eu acho que eu faria dessa forma, eu acho que ficaria mais legal do que só jogar a imagem. Aí a gente entra com o logo do Monster, porque a gente vai apresentar agora a proposta para eles, e aqui a gente começa falando da ideia do nosso evento. E aqui você pode perceber que a gente colocou aqui as fotos para exemplificar. Aqui eu curto porque tá algo bem direto ao ponto. A ideia ali, o título, ele tá claro, ele tá bem direto ao ponto também. E tem as 3 imagens da rampa falando também o nome delas, falando que vão ser 3 modalidades, né, para amadores e profissionais. E então, que modalidades são essas? São dessas 3 rampas, então acho que fica muito claro. O que eu acho que eu faria diferente aqui, talvez, ou dividir esse slide, então falar em uma delas que vão ser 3 modalidades para amadores e para profissionais, vai ser aberto ao público, e na seguinte falar que modalidades são essas, porque eu acho que a imagem das rampas e o nome das rampas embaixo ficou apertado no slide. Então, você vê que não tem uma área de respiro ali na parte inferior do slide, isso me incomoda um pouco hoje em dia. Mas assim, tá um bom slide, de longe não é o pior slide que eu já fiz na minha vida, mas hoje me incomoda um pouco essa falta de respiro embaixo, tá? Então, o melhor dos mundos seria dividir realmente esse slide em 2. O que eu faria aqui? Talvez eu também colocasse ícones para falar disso, então local, e aí eu também dividiria isso em mais slides. Então, eu colocaria o local e a foto do local. O outro eu colocaria a data. Pode ser data e horário. Acho que faz mais sentido colocando ao lado de data um calendáriozinho, um ícone de calendário. E ao lado de horário, um ícone de um relógio. Eu acho que faz mais sentido hoje, então, também dividir esse slide em 2. Eu acho que ficaria muito melhor, ficaria menos cansativo e você ainda consegue colocar algumas fotos, algumas imagens do local que vai ser o evento. E aqui, de novo, porque o patrocínio da Monster, então, eu não vou passar muito pelo conteúdo, mas para você dar uma olhada que o estilo, a identidade visual da apresentação, ela segue tanto as cores, como as fontes, como essas linhas que eu criei aí como parte do estilo da apresentação. E isso é algo que a gente sempre fala aqui no Minimiza, de como é importante você definir essa identidade visual antes de começar seus slides, porque imagina se no meio do caminho eu tenho a ideia de criar essas linhas. Qual o problema disso? Eu vou ter que refazer alguns slides colocando essas linhas. Então, antes de você começar, já define as fontes que você vai usar, já define as cores que você vai usar, já define o estilo. Pô, para mim, nessa minha apresentação, faz mais estilo ter formas geométricas quadradas. Beleza, coloca quadrado, coloca losango, coloca triângulo. Enfim, define a sua identidade visual no início da apresentação. Isso é muito importante para você manter essa constância ao longo. Então, aqui é mais um slide de transição. E aqui é a mesma coisa. Tem muito texto?
Tem, mas ele tá organizado. O que eu faria de diferente aqui? Você pode ver que as linhas entre os textos, ela tá um pouco espaçada demais. Então, acho que pode diminuir um pouco. Talvez a palavra posicionamento, branding, exposição também estejam muito grandes. Pode ser um pouco menor, sabe? Então, dá para ser tudo um pouco menor aqui. A gente já conseguiria ter a área de respiro em volta do slide. Eu acho que isso, só fazendo isso, já ficaria muito bom. Eu tenho certeza absoluta disso. Outra coisa que eu acho importante é quando você usa frases longas, o ideal é que você destaque determinadas palavras, porque assim a pessoa que está assistindo consegue fazer uma leitura dinâmica se ela está passando rápido o seu slide, mas elas vão ler realmente o que você quer que elas leiam. Então, isso é muito importante, você guiar o olho do outro, da pessoa que está assistindo, para que ela veja exatamente o que você quer. Aqui a gente trouxe o logo do evento, então a gente criou aí um logo, um nome, de novo, mantendo as cores da Monster principalmente, mas tem o mesmo verde da nossa apresentação. Então isso faz com que também seja tudo muito coeso, né? Porque imagina se a nossa apresentação fosse roxa e, sei lá, amarela, e o logo com Monster fosse de outra cor, então não faria muito sentido. E aqui a gente explicou, né, a marca, o logo, etc. De novo, mesma coisa. Eu tiraria um pouco o espaçamento entre as linhas, colocaria o alinhamento à esquerda e destacaria algumas palavras. Aqui a mesma coisa, outro slide de transição, falo desse target, usei aqui o quê? O mesmo modelo que eu usei lá anteriormente quando eu coloquei a foto da menina com o skate na mão. Então, isso é interessante porque você vai criar ao longo da sua apresentação alguns modelos, alguns formatos, alguns padrões de slide que você vai poder usar em alguns momentos da sua apresentação. Isso não tem problema nenhum. Isso não é usar um template padrão. Isso é algo que você criou que funciona na sua apresentação em alguns momentos. Um detalhe aqui, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, que eu vi agora que eu fiz, é colocar ponto final em frases. Não é uma coisa que eu faço, eu acho que isso é muito do Word, né? Muito de um documento. Eu acho que para uma apresentação você não precisa pontuar as frases. Aqui é a mesma coisa, a gente trouxe aqui, ó, você vê que é uma imagem recortada também de PNG, então você pode usar o remove.bg, por exemplo. A gente colocou aqui para exemplificar essa exposição que a gente está falando. Aqui alguns materiais da Monster. Acho feião esse kit do atleta Monster que eu coloquei. Tipo, nada a ver. Eu colocaria, por exemplo, adesivo do skate e colocaria na caixinha roxa, sabe, embaixo, ali boné, capacete, enfim, já traz uma coisa mais interessante. Em cima, com aquela outra fonte mais rebuscada, né, mais desenhada, poderia colocar kit do atleta, poderia ser o título desse slide, mas esse kit do atleta Monster ali jogado, tipo, nada a ver, nossa, ai meu Deus. E aqui vem um ponto muito interessante, né? Que são os bullet points. É o ideal? Cara, não é o ideal mesmo. Eu faria isso hoje? Não faria. É o jeito mais fácil? É o jeito mais fácil. É o jeito mais rápido? Sim, é. Esse era um trabalho que eu tinha pouco tempo para fazer. E eu trabalhava, enfim. Eu sabia que esse não era o slide mais importante. Eu acho que tem outros desse. É o que eu sempre falo. As pessoas perguntam, Laís, mas eu não tenho muito tempo para fazer a apresentação. Beleza. A apresentação, ela não precisa ser perfeita do início ao fim, a apresentação do dia a dia. Essa era uma apresentação do meu dia a dia, era mais um trabalho que eu tinha que fazer, que eu tinha que entregar uma apresentação. Não era uma apresentação que eu ia realmente apresentar, eu só ia enviar. Então, o que eu fiz? Eu escolhi as batalhas que eu queria enfrentar. Ou seja, eu me dediquei mais em alguns slides e me dediquei menos em outros. Então, esse slide eu lembro que ele precisava ter mais informações porque era o escopo do trabalho que o professor passou. Então eu falei, cara, eu não vou me estressar, ao invés de colocar vários slides, ao invés de procurar as imagens para exemplificar cada coisa, eu falei, cara, vou botar aqui em bullet mesmo e foda-se, e vai assim mesmo.
mas é um slide preguiçoso, confesso super, mas entendo que às vezes é o que a gente precisa fazer para dar atenção a slides mais estratégicos na nossa apresentação, e foi exatamente isso que eu fiz. Mídia online e offline, aí de novo, aqui poderia ser, por exemplo, mídia online, colocar o logo, né? Por que escrever Facebook, Instagram, Snapchat? Cara, tinha Snapchat. Mesma coisa em mídia offline, coloca ali canal off, coloca o logo da revista Fluir. Aqui, ótimo, coloquei os logos seguindo o mesmo modelo, os logos todos, enfim, com as cores bonitinhas, tá ótimo. Brinde é a mesma coisa. Ao invés de colocar tudo e tal, eu coloquei em bullet point, foi um slide mega preguiçoso. Uma coisa aqui que é interessante, que eu não curto muito, é você mudar muito. Então, exemplo, esse slide aqui, beleza. Quando você passa para o próximo e tem exatamente o mesmo formato de slide, a foto deveria ser no mesmo formato também, porque isso faz com que também seja mais coeso. Aqui, você vê que a imagem ela é mais vertical, ela é cortada dos lados. E aqui ela é um pouco mais quadrada. Então, isso me incomoda um pouco. Eu sei que é detalhe, mas enfim. Redes sociais colocamos, destacamos o número de seguidores. Então, isso é uma coisa muito interessante que você pode fazer também, que é o quê? Tirar print de alguma parada, colocar ali, falar sobre aquilo e no slide seguinte isso aqui, na verdade, né, não sei se você percebeu, mas isso não é uma animação. Por quê? Porque é em PDF, então a animação não apareceria. Isso é um outro slide. Eu copiei, colei o mesmo slide e só acrescentei a bordinha. E isso cria esse efeito de animação mesmo sendo num PDF. Então, quando a gente fala de números, a gente precisa destacar muito número, tirar esse 00 do final, né, os centavos, que eu acho que não acrescenta em nada, só deixa o slide mais poluído. Aqui eu separaria super, colocaria um slide para cota de patrocinador, um slide para cota de apoiador. Por quê? Porque é uma informação mega importante. Então, quando é um slide muito importante, você precisa sim se dedicar mais a ele. E não foi o que eu fiz aqui. Então, assim, você colocar cota de patrocinador, cara, é a primeira coisa que você tem que botar. 550 mil. Enorme na tela. Enorme. Porque é a informação mais importante. Vamos criar o maior evento de skate carioca juntos, e isso é a famosa CTA, a Call to Action, a chamada para ação. Então, toda apresentação, eu sempre falo isso, precisa ter uma Call to Action. Você precisa chamar a pessoa para um próximo passo. Você precisa estimular com que a marca dê o próximo passo com você. E foi exatamente isso que a gente fez. Então, essa questão da CTA foi uma coisa que eu sempre fiz de forma muito intuitiva, sem saber muito bem porque eu fazia, mas eu fazia. E aí eu encerro com o logo do evento e encerro de novo com o nome das pessoas. Eu acho que o nome aqui faz muito mais sentido, porque aqui a gente vai agradecer, aqui a gente vai falar muito obrigado, blá, 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 se a gente estivesse apresentando, né, presencialmente. Também não sei se eu colocaria esse logo aqui, acho desnecessário, acho que tem que ser a CTA e a última aqui. Eu não colocaria esse proposta de patrocínio, só colocaria o logo do evento, logo Monster e os nossos nomes, e é isso. Por quê? Porque o encerramento você tem que fazer com que a pessoa preste atenção na sua call to action. Você precisa fazer com que ela dê o próximo passo que você quer que ela dê. É uma apresentação de 2015, fiquei super feliz de ter encontrado para trazer aqui para o canal. Espero que você tenha curtido e que você queira novos reacts. Então, de novo, comenta aqui embaixo se você quer que eu traga novos reacts, porque nessa minha busca por apresentações antigas, eu achei várias outras apresentações. Então, trazer aí e colocar minha vulnerabilidade toda aqui para vocês, seguidores do Minimiza, é algo que até me faz bem, dá uma vergonha alheia. Dá uma vergonha alheia, mas tudo bem, tá tudo certo. Acho que é um exercício interessante. Acho que quando a gente olha para trás, vê o que a gente já fazia certo, o que fazia legal, e vê o que a gente pode mudar, o que a gente pode fazer de melhor, cara, isso é muito bom, porque eu acho que a gente acaba aprendendo muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Espero que você tenha aproveitado, que você queira mais vídeos como esse também. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá aqui embaixo um botãozinho vermelho para você se inscrever. Deixa o seu like,
ativa as notificações, é um sininho que tem aqui, você clica e aí você vai saber quando a gente posta vídeo novo, mas é toda segunda-feira às 10 horas da manhã e toda quarta às 14 horas tem aula ao vivo com o Breno, que é o meu sócio no Minimiza. Muito obrigado por você ter assistido até aqui, mais um vídeo do canal Tudo Sem Firulas. Se você tá chegando aqui agora, é o primeiro vídeo, cara, tem vários vídeos já que a gente já fez, mais de 30 vídeos. Dá uma maratonada aqui no canal e eu te vejo na semana que vem. Valeu!